Existe uma pergunta que a história raramente faz. E se alguém tivesse escolhido não avançar? Não por incapacidade, não por ignorância, mas por uma decisão tomada com clareza e mantida por gerações. A maioria das civilizações que encontramos nas escavações desapareceu tentando crescer além de si mesma. Esta não. Esta parou. E o que construiu enquanto parada ainda funciona. Para entender por que alguém escolheria isso, precisamos primeiro entender o que eles viram acontecer com os outros. Eles viviam cercados por impérios em expansão. Observavam e anotavam o que viam. Cada vez que um povo conquistava mais território, precisava de mais controle. Mais controle exigia mais estrutura. Mais estrutura gerava mais hierarquia. E a hierarquia, observaram eles, sempre acabava devorando quem a havia construído. A decisão não veio de líderes. Veio de uma conversa que durou décadas. E quando a decisão foi tomada por todos. Não houve minoria vencida. Não houve resistência silenciada. A decisão era esta: identificar o ponto em que a vida funcionava bem. E parar exatamente ali, não o ponto de máximo conforto. O ponto de máxima coerência. Havia comida suficiente, abrigo suficiente, tempo suficiente para o que era essencial. E suficiente, decidiram eles, era exatamente o que o suficiente prometia ser. O que torna isso extraordinário não é a simplicidade, é a disciplina de mantê-la diante da alternativa. Porque as alternativas chegavam. Comerciantes, mensageiros, refugiados de impérios que haviam colapsado. E cada vez que alguém chegava com novas ferramentas, novas técnicas, novos desejos, havia uma resposta preparada. Não era rejeição por medo, era avaliação por critério. A pergunta que faziam a cada inovação oferecida era sempre a mesma: isso nos tornará mais livres ou mais dependentes? Se a resposta fosse dependentes, a inovação era agradecida e recusada. Isso incluía ferramentas mais eficientes que exigiam matérias-primas distantes. Incluía culturas que produziam mais, mas exigiam mais cuidado, mais água, mais trabalho especializado. E incluía estruturas de poder que prometiam ordem, mas criavam, invariavelmente, hierarquia permanente. O que eles aceitavam seguia o critério oposto. Aumentava a autonomia sem criar nova dependência. Um método de conservação de alimentos que qualquer pessoa poderia replicar com o que tinha ao redor. Uma técnica de construção que não exigia especialista, apenas transmissão cuidadosa de conhecimento. Um sistema de irrigação que qualquer membro da comunidade entendia completamente e podia reparar. A diferença entre o que aceitavam e o que recusavam era invisível para quem chegava de fora. Parecia pobreza, parecia estagnação. Parecia o que acontece quando um povo não consegue avançar. Mas havia algo que os visitantes raramente conseguiam nomear. Ninguém ali parecia estar faltando nada. Não a ausência performática de desejo, a ausência real, estrutural. Porque o desejo, aprenderam eles, é em grande parte uma criação do excesso ao redor. Quando não há vizinho com mais, o mais perde sua função de referência. O sistema de transmissão de conhecimento era oral, corporal e absolutamente rigoroso. Cada técnica era ensinada inteira, com todas as suas exceções, antes de ser considerada aprendida. Não havia versão simplificada para iniciantes. Havia o tempo necessário para aprender completamente. Isso significava que cada membro da comunidade era, ao mesmo tempo, aprendiz de algo e mestre de outra coisa. A autoridade não era posição. Era competência específica e temporária. Quando a tarefa acabava, a autoridade encerrava junto. Isso funcionava porque o tamanho da comunidade era considerado parte do design. Havia um número máximo de pessoas que o sistema conseguia sustentar com coerência. Quando esse número era atingido, parte da comunidade se deslocava para fundar outra, idêntica, em outro lugar. Não era exílio. Era o sistema funcionando exatamente como havia sido concebido. Com o tempo, havia dezenas de comunidades assim, distribuídas por uma região ampla, cada uma autônoma. Elas se comunicavam, trocavam conhecimento, não produtos. Se uma comunidade descobria método melhor de preservar alimentos,
Ensinava às demais, mas o objeto produzido com aquele método permanecia onde havia sido produzido. A dependência comercial era considerada tão perigosa quanto a dependência política. Porque comerciar cria rotas. Rotas criam dependência. Dependência cria vulnerabilidade. E vulnerabilidade haviam observado nos impérios vizinhos. Era sempre o início do colapso. O colapso nunca era repentino. Era a conclusão lógica de decisões que pareciam racionais no momento em que foram tomadas. Expandir para ter mais segurança. Controlar para garantir a expansão. Extrair para sustentar o controle. Cada passo parecia necessário. Cada passo tornava o próximo inevitável. O povo que parou havia visto esse ciclo completo ao menos 3 vezes antes de tomar sua decisão. E o que haviam concluído era perturbadoramente simples. O crescimento não resolvia os problemas. Criava os problemas que exigiam mais crescimento para serem resolvidos. Era um ciclo que só tinha uma saída. E a saída não estava no próximo degrau, estava um degrau atrás. O que ninguém esperava era que parar exigisse mais disciplina do que continuar. Porque o impulso de adquirir mais, de proteger com mais recursos, de crescer para garantir a sobrevivência, é profundamente humano. Resistir a esse impulso sem suprimi-lo exigia um entendimento muito preciso do porquê. E esse entendimento era a coisa mais cuidadosamente preservada de toda a cultura. Não havia registro escrito. Era transmitido em narrativa, em cerimônia, em repetição deliberada. Cada geração recebia a história das 3 civilizações que haviam colapsado. Recebia em detalhes, com nomes de erros específicos, e recebia a pergunta que nenhuma delas havia feito a tempo: até onde é suficiente? Para nós essa pergunta parece filosófica. Para eles, era de engenharia. Suficiente tinha resposta concreta. Era mensurável. Era revisado a cada geração. Se os recursos estavam além do suficiente, a comunidade não produzia mais. Produzia o mesmo e trabalhava menos. O tempo liberado não era preenchido com nova produção. Era preenchido com o que eles chamavam de tempo real. Tempo para observar, para narrar, para ensinar o que não se aprende em tarefa. Os arqueólogos que encontraram os vestígios desse povo ficaram confusos por um detalhe. Os objetos encontrados nos estratos mais antigos eram praticamente idênticos aos dos estratos mais recentes. Separados por 300 anos, a diferença era mínima, quase imperceptível. A interpretação inicial foi de uma cultura que não havia se desenvolvido. A segunda interpretação, muito mais tarde, foi de uma cultura que havia se desenvolvido até um ponto e escolhido permanecer ali. A diferença entre as duas interpretações revela mais sobre quem interpreta do que sobre quem foi interpretado. Nós assumimos que o desenvolvimento é o estado natural e a estabilidade é sintoma de falha. Mas e se a estabilidade fosse a conquista? E o desenvolvimento descontrolado? A falha que ainda não percebemos? O povo que parou não colapsou da forma que os impérios ao redor colapsaram. Seu fim, quando veio, foi por absorção. Um império suficientemente grande os envolveu, mas o que foi absorvido não desapareceu completamente. As técnicas migraram, os métodos de conservação migraram, a arquitetura de irrigação migrou. O que não migrou foi o princípio que os organizava, porque o princípio não era técnico, era filosófico. E filosofia não escala da mesma forma que técnica. O que eles sabiam e nós ainda estamos descobrindo é que alguns sistemas só funcionam em determinada escala. Acima dessa escala, as soluções que funcionavam se tornam os problemas que precisam ser resolvidos. O assentamento original tinha o tamanho em que todos se conheciam completamente. Isso não era sentimentalismo, era tecnologia social. Quando todos se conhecem, a fiscalização se torna redundante. A confiança opera mais rápido que qualquer sistema formal. E sistemas formais de controle têm um custo que raramente é contabilizado antes de serem criados. O custo de administrar o controle, o custo de resistir ao controle, o custo de ambos coexistindo. No assentamento que parou, esse custo era próximo de 0. E a diferença
era usada em outra coisa. O que mais impressiona pesquisadores que estudam comunidades com esse perfil não é o que elas produziram, é o que elas não produziram. A ausência é o dado mais revelador. Sem objetos de acumulação pessoal além do necessário, sem estruturas de ostentação, sem enterramentos diferenciados. O que isso sugere não é pobreza, é uma solução para o problema que a desigualdade material sempre cria. Porque a desigualdade não é apenas moral, é estrutural. Cria as condições para sua própria escalada. E a escalada, observaram eles com precisão quase científica, é sempre mais rápida na direção do colapso do que na direção da construção. Há algo que a história desse povo nos oferece que nenhuma outra narrativa de civilização oferece. Não o modelo de como crescer, o modelo de como não precisar crescer. E a razão pela qual esse modelo é perturbador é que ele funciona. Os registros provam que funcionou. Por tempo suficientemente longo para demonstrar que não era sorte. Era design. O que nos resta é a pergunta que eles responderam e que nós ainda estamos formulando. Até onde é suficiente? Eles sabiam a resposta. E o que construíram com ela durou mais do que qualquer coisa construída sem ela.